Olá a todos e a todas. Meu nome é Noeli Rebaque, eu sou juíza de Direito em Ponta Grossa, do Tribunal de Justiça do Paraná. Atuo na área da infância e juventude há alguns anos já, dentro de uma competência plena, tanto no aspecto protetivo quanto no aspecto socioeducativo. Agradeço primeiramente a Bramint por essa oportunidade de estar aqui falando, e mais especialmente em um dos temas que se destacam com um grande olhar em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é a adoção. A adoção que faz com que se coloque crianças e adolescentes em famílias substitutas quando elas não podem serem cuidadas por suas famílias naturais ou suas famílias extensas. Para facilitar a nossa conversa, eu vou compartilhar a tela, alguns slides, mais especificamente de artigos que mencionam e que fazem referência à adoção, para que a gente possa ter um guia e nos guiarmos realmente, né, e podermos falar com mais tranquilidade. Então, estou compartilhando a tela aqui. Isto. Bem, quando se fala em adoção, se fala primeiramente no direito da criança e do adolescente, desde a nossa Constituição, um pouquinho depois chegou o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, e a partir daí, todas as pessoas de 0 a 18 anos passaram a ser consideradas sujeitos de direitos. E, em razão disso, adquiriram uma série de direitos e de prerrogativas e de prioridade. O artigo 227 da nossa Constituição foi muito claro quando disse que a criança, o adolescente, o jovem deve ser olhado com prioridade absoluta. E ali citou alguns, né, dessas prioridades, alguns desses direitos macros que devem ser respeitados e olhados em relação à criança e ao adolescente. E dentre esses direitos, tem a convivência familiar e comunitária. Significa que, olhando para os direitos das crianças e adolescentes, junto à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e liberdade, tem a convivência familiar, andando a par, colocada em destaque não por acaso, mas sim considerando a vulnerabilidade do ser humano nessa fase de desenvolvimento. De 0 a 18 anos, o ser humano precisa de apoio, precisa de um olhar, ele precisa de uma família, ele precisa de um adulto, assim como ele precisa da saúde, da escola, do aprendizado e de todos os outros direitos, né, que são importantes para o seu crescimento e para o seu aprendizado. A partir do artigo 227, o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 4º, reproduz esse artigo, coloca a criança como prioridade absoluta e, um pouco mais à frente, passa a disciplinar o que seria a convivência familiar e o que seria a família natural. Então, para que a gente possa entender um pouco da adoção, me pareceu interessante mencionar alguns pontos de destaque para o entendimento. Então, vejam, lá no artigo 25 diz que família natural é a comunidade formada pelos pais e os filhos, né? Os pais e aqueles que são seus descendentes. Essa é a família natural. E é essa que a criança tem, né, como direito e prioridade de convivência. No próprio artigo 25 do Estatuto, também há uma amostragem sobre o que seria a família extensa desta criança.
E aí, né, o legislador diz que são aquelas pessoas que são formadas pelos parentes próximos da criança e do adolescente. Aí, nesta parte do parentes próximos, existem as interpretações, e o que se tem que levar com bastante cuidado quando se analisa situações assim, é esta última frase que o legislador também não colocou por acaso. Ele diz assim, ó, que a criança e o adolescente convivam e mantenham vínculos de afinidade e afetividade. É importante se ter em mente esta afirmação do legislador, porque, de novo, aqui, a criança é colocada, e o adolescente é colocado como prioridade absoluta. Os vínculos que se devem aferir para se decidir se uma criança deve viver, deve conviver e estar próximo a uma família extensa, são os vínculos dela com a família, e não da família com ela. Claro que é importante que a família tenha vínculos afetivos, tenha um olhar, né, de proteção em relação à criança, mas, primeiramente, há que se ver sempre se aquela criança ou adolescente está bem, tem vínculos, se sente acolhido pela família. É esse o significado do artigo 25. Quando fala em família extensa. De novo, o legislador, lá no artigo 19, diz que é direito da criança crescer no seio de uma família, e excepcionalmente em família substituta. Vejam, o legislador disciplina o que seja família natural, diz o que é família extensa, dá a possibilidade e coloca como prioridade a convivência da criança com sua família natural, ou eventualmente com sua família extensa, desde que ela tenha vínculos com seus, né, com esses seus parentes, com esses seus familiares. Mas, se essas hipóteses não forem possíveis, o legislador deixa de uma maneira bastante clara também que, excepcionalmente em família substituta, significa que, de qualquer forma e sempre, a criança deve ser criada em uma família. Família natural, extensa ou, em terceira hipótese, substituta. E aí vem a importância da questão dos vínculos, como eu disse agora há pouco. Porque quando o legislador coloca o excepcionalmente, de fato, é porque a prioridade é a questão consanguínea, é a importância dos vínculos parentescos, dos vínculos que a criança tem naturalmente. Mas, se essa família, tanto a natural quanto a extensa, não reúne condições, o legislador age de uma maneira bastante clara a necessidade que essa criança tem de ser criada em outra família. E aí vem a família substituta e entra dentro desse aspecto que nós vamos falar a partir de agora, que é a adoção. Existem, dentro, né, da legislação, 3 formas dessa família, né, 3 formatos, espécies de famílias substitutas: a guarda, a tutela e a adoção. A guarda é uma medida provisória, também excepcional, e que leva a criança a ser acolhida em uma família que não sejam seus pais efetivamente, família natural, mas que pode ser acolhida inclusive alcançando um familiar extenso. É uma maneira de regularizar situações de fato de pessoas, né, de familiares que não sejam os naturais, quando detém, né, a guarda e os cuidados de uma criança e de um adolescente. Nesta hipótese da guarda, os pais biológicos são vivos
E aí não existe, são afastados dos direitos inerentes ao poder familiar, tão somente em relação a um desses deveres, que seria a guarda. Os demais direitos do poder familiar se mantêm inalterados. Apenas a guarda é repassada a uma terceira pessoa que deve ser necessariamente um familiar extenso. Em momentos extremamente excepcionais, atinge pessoas que não têm vínculos de família, vínculos biológicos, mas, neste caso, de uma maneira muito excepcional, porque, não havendo vínculos familiares, nós vamos voltar o olhar para a adoção, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A outra espécie de colocação em família substituta é a tutela, e a tutela se opera a partir, como diz o artigo 36 do Estatuto, se opera a partir do fato da criança ser órfã, não ter vivos seus pais, nem o pai, nem a mãe. E ela pode ser exercida por uma pessoa que normalmente tenha vínculos familiares, tenha vínculos biológicos, através de parentescos, ou por um terceiro designado pelo judiciário, na ausência de eventuais familiares. Mas o requisito da tutela sempre é que os pais sejam falecidos, que se trate de uma criança ou de um adolescente órfão. E, por último, temos a adoção. A adoção está disciplinada no artigo 39, a partir do artigo 39 do Estatuto da Criança e Adolescente, e ela prevê, e ela é a hipótese de quando os pais biológicos são afastados, destituídos ou perderam os direitos que têm inerentes ao poder familiar. É quando cessam os vínculos de parentesco, os vínculos civis que os pais biológicos têm em relação àquela criança e adolescente. Ou seja, a criança, através da adoção, é colocada em uma família substituta e passa a integrar essa outra família legalmente, com todos os seus direitos, como se fosse a sua família natural. A partir do artigo 39, o Estatuto, ele disciplina o que seja adoção. E por ser uma medida que, com esse olhar de definitividade, o legislador diz de uma maneira bastante clara que a adoção é excepcional, é irrevogável, e ela só pode acontecer também quando não há possibilidades dessa criança conviver com a familiar, com o familiar, tanto sua família natural ou eventualmente a extensa, como falamos agora há pouco. Então, ela é considerada excepcional e primeiro precisam estar esgotados toda essa busca e esse olhar para a família extensa, ou a família natural. Lembrando que essa busca precisa sempre ter um olhar de dois lados. A família biológica, a família natural, ela é colocada em primeiro olhar para se respeitar os vínculos consanguíneos. Mas também, junto e para a par, nós temos que olhar a prioridade que está lá no artigo 4º e no 227 que nós falamos, absoluta do direito da criança de convivência familiar. Portanto, sempre quando se faz a interpretação desse artigo, precisa-se ter a mente na prioridade que tem a criança de ter uma família. Então, existem algumas regras que a família extensa e a família natural precisa observar e garantir
para que se tenha, né, para que se tenha essa prioridade de convivência. Se a família não corresponder àquelas necessidades da criança, naturalmente deve-se buscar a família substituta através da adoção, qualquer outra dessas que a gente falou agora há pouco. Então, aqui de uma maneira mais resumida, né, um ato jurídico solene e complexo, que é feito e se constitui por sentença judicial e, posteriormente, é inscrito no registro civil. Bom, a certidão de nascimento da criança, a partir da sentença que transita em julgado, no processo de adoção, essa certidão se transforma em outra. A anterior é extinta, e uma nova é lavrada com os dados dos adotantes. Então, um ato jurídico perfeito e irrevogável. A partir do momento da adoção e da inscrição no registro civil, da lavratura da nova certidão de nascimento, aquela criança e aquele adolescente passa a integrar a nova família, que deixa de ser família substituta para se transformar na família única que ela tem. É um ato extremamente sigiloso, todo o processo de adoção é extremamente sigiloso, inclusive, o legislador prevê a inviabilidade de se fazer qualquer anotação na certidão de nascimento, portanto, a certidão antiga é cancelada, a nova é lavrada, aonde constam os dados de parentesco, nomes de pais, de mãe, o novo nome que a criança passa a adotar, tanto os pais, né, os avós, os ascendentes, todos são alterados, lavra-se a nova certidão, mas sem consignar qualquer dado relativo àquele ato, justamente para se manter o sigilo, para que aquela criança e adolescente, a partir dali, passe a ter uma nova identidade civil e novos direitos, né, e se mantenha sem o histórico biológico que ela tem anterior a este fato e a esse ato jurídico. Pelo que falamos, né, e aqui só um acréscimo, né, cria-se esse vínculo de paternidade e maternidade, né? Passa a ser filho, a mesma condição, os mesmos direitos, os mesmos deveres. Isso foi um avanço que a legislação, né, gradativamente veio trazendo. Sabemos que há não muito tempo, na nossa legislação, o adotado, a criança era tida, né, com algumas reservas, inclusive concorria de maneira diferente à herança, seus direitos eram tidos diferentes, a criança adotada e o adolescente, né? Quando eu falo criança, sempre, né, a pessoa de 0 a 18 anos era tida como com bastante reservas, tanto no aspecto social, no aspecto da sociedade vê-la, como no aspecto legislativo em relação a esses direitos. A legislação avançou e hoje nós temos, né, todos esses direitos garantidos, né, para que a criança passe, né, a ser o adotado, né, o adolescente passe a ser, né, a ter seus direitos garantidos como filhos ou filhas, né, naturais daquela família que ele está ingressando. Como a gente falou agora há pouco, né, os dados relativos à filiação também são lançados na certidão de nascimento, né? Aqui os aspectos mais legais e também bastante importantes, interessantes de a gente falar, me parece, né, que são quem pode, quem não pode adotar. É importante a gente ter em mente esses dados, porque e muitas vezes, ainda hoje, né, nessa minha atuação no dia a dia, na área, né, da infância e juventude, na jurisdição da infância e juventude, a gente se depara com algumas situações de avós buscando adoção, alguns casos de irmãos,
esse olhar vem, né, da legislação anterior. Antes do Estatuto da Criança e Adolescente, havia realmente a possibilidade dos avós adotarem. Era muito comum, né, na nossa sociedade, alguns avós adotarem as suas, né, as condições de pais, né, de seus netos, e posteriormente iam em juízo e acabavam regularizando a situação através da adoção. O legislador é extremamente taxativo, muito claro, hoje, né, em dizer que os ascendentes, portanto, os avós, não podem adotar, os descendentes, né, também não podem, né, os irmãos, então, não podem adotar, e também os tutores, quando esses tutores estiverem, né, dentro da administração da tutela. Depois que, se ele estiver com a tutela regularizada, se ele abrir mão da tutela e saudar todas as situações, né, que são inerentes a esse instituto, ele pode eventualmente vir a adotar, né, o seu tutelado sem problema nenhum. Mas em relação a familiares, é importante ter em mente esses requisitos e essas vedações da legislação. Quem pode adotar? Né? Essa sempre é uma pergunta bastante comum que a gente vê. E, em princípio, todas as pessoas maiores de 18 anos, independente do estado civil. Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode adotar. É claro que existem alguns requisitos, né, juntos a essa questão da idade, que alteram e que podem, né, alterar, né, várias possibilidades de adoção. Por exemplo, a diferença de idade, né, de 16 anos entre o adotando e adotado. Então, obviamente que uma pessoa de 18 anos, né, teria que adotar uma criança bem pequena e junto com isso, ela precisa juntar uma série de requisitos, como a constituição de uma família, como uma estrutura. Por isso, como é o natural, né, como é natural da vida e da paternidade, da maternidade, normalmente as pessoas, né, buscam a adoção depois, né, de uma certa idade, depois, né, acima dos seus 25, 30 anos. Mas nada impede legalmente que uma pessoa, a partir dos 18 anos, possa adotar, desde que ela preencha todos esses requisitos, né? Na hipótese de ser uma adoção conjunta, é necessário que haja, né, ou um casamento, se for um casamento civil, ou uma união estável. Isso sempre comprovado, né, claro. Na hipótese de pessoas divorciadas, né, que são divorciadas, ex-companheiros, desde que o estágio de convivência tenha se iniciado no início dessa união. Então, numa hipótese, né, num exemplo, imaginemos que alguém esteja separado, tenha iniciado um estágio de convivência ainda enquanto casados ou dentro de uma união estável, e no decorrer do estágio de convivência com essa criança, antes da sentença, acaba havendo uma separação. Existe a possibilidade de se manter essa adoção em, claro, sempre com aquele olhar que falamos agora há pouco, desde que exista vínculos de afinidade, né, entre o adotando, o adotado, e que se verifiquem as condições favoráveis para que essa adoção aconteça. E aqui a regra, de novo, né, olhando a criança com prioridade absoluta, será deferida apenas quando, né, apresentar reais vantagens para o adotando, né? Sempre o olhar, né, que o legislador dá a prioridade absoluta aos direitos, aos interesses e ao bem-estar da criança e do adolescente. Aqui, já falando um pouco sobre os pais biológicos, sobre o caminho legal, sobre como acontece as condições, né, para que uma criança e um adolescente fique apto e pronto à adoção. O artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele deixa de uma maneira bastante clara a possibilidade da mãe biológica manifestar o interesse, dizer, procurar as autoridades, dizendo que não tem condições de cuidar do seu filho, que gostaria de encaminhá-lo à adoção, entregá-lo, né, para
que a justiça especializada da infância e juventude, possa atender os seus cuidados e fazer os encaminhamentos necessários para que ele tenha uma família substituta. Esse artigo também é um avanço, é um olhar de proteção à criança e adolescente, mas também de bastante proteção para a gestante, a mãe biológica, que muitas vezes se sente desamparada. É uma maneira de dizer que quando a gestante precisa, ou mesmo depois que seu filho nasceu, pode procurar a Justiça da Infância e Juventude e as redes de apoio para ter todo o tipo de encaminhamentos, de modo a dar garantia àquela criança, né, aquele filho, se já nasceu, ou ao nascituro, aquele bebê que está em gestação, para que ele seja encaminhado de uma maneira legal, de uma maneira segura. O consentimento, nesse caso, né, sempre é muito necessário, e quando acontece, a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, que é uma solenidade que se faz através de uma audiência, através, né, de uma oitiva junto ao juiz, ao Ministério Público e advogados, para se dar legitimidade, para se dar garantia. Quando a mãe faz essa opção e tem essa consciência, o apoio da rede é conferido a ela, de modo a dar segurança, tanto psicológica quanto social, para que ela tenha certeza de que isso pode acontecer. E aqui, um pouquinho mais à frente, também há uma referência no sentido do consentimento, né? Tanto o consentimento dos pais, que é nesse caso aqui, quando a mãe abre mão, ou posteriormente, quando a criança já está em fase de encaminhamento, né, a família substituta, precisa se ouvir os pais biológicos, se ainda não foram destituídos do poder familiar. E aqui um parágrafo no artigo 45 que parece também interessante a gente falar, que se trata do direito que a criança tem de ser ouvida, no caso, o adolescente, mais especificamente. Sempre que possível, pode-se ouvir a criança, mas em se tratando de adolescente, portanto, a pessoa a partir dos 18 anos, é necessário o seu consentimento. O juiz precisa ouvi-lo, para saber se concorda, se aquece a este ato, a essa situação, que de fato tem uma relevância muito grande e vai alterar, né, toda a sua estrutura. Nós temos, né, algumas espécies de adoção no Brasil, e uma delas é a adoção intuito personae, que me parece que é relevante a gente ter aqui. É uma prática que nós tínhamos na nossa sociedade, que a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, né, da vigência do ECA, ele passou a ser banida. Nós temos, né, ainda hoje se olha, né, com bastante preocupação esse tipo de prática, que é quando a família biológica, a mãe, o pai, normalmente a mãe, faz a opção em entregar seu filho diretamente a um terceiro, coloca a criança numa situação de risco, leva muitas vezes a um abandono, porque quando a mãe faz essa opção, ela tem muito risco de estar se enganando, imaginando que uma família é a família ideal, mas isso pode levar a uma série de consequências gravíssimas para a vida do adolescente, riscos de indução a tráfico, muitas vezes a troca por valores financeiros. Além dessas questões mais sociais, a família biológica, no caso a mãe ou familiares extensos, sabem para onde essa criança foi, para quem foi entregue, portanto, a quem adota nesse formato corre riscos e passa muitas vezes a vida toda com essa preocupação. E essa preocupação protege o adulto, aquele que adota, mas também a criança e adolescente, que não é raro se ver dividida posteriormente entre duas famílias, em brigas judiciais, em processos judiciais longínquos,
e que trazem um prejuízo psicológico muito grande à criança e adolescente, aquela criança que é adotada, aquele adolescente que deve ingressar em outra família com a mais absoluta segurança para ter garantido seus direitos. Nós temos algumas espécies de adoção também, né? Nós temos a adoção nacional, a internacional, e essas que o legislador prioriza, esta que dá a garantia e a segurança que a criança e adolescente tem em relação a seus direitos. Não sei se eu já não estou me estendendo um pouquinho mais, acredito que está mais ou menos na hora, né, de encerrarmos, mas ainda rapidamente eu vou colocar aqui, né, alguns pontos que são mais ou menos relevantes e que me parece que seria importante a gente falar, né? Na adoção judicial, ela é prevista legalmente, ela tem a segurança jurídica, ela é irrevogável, ela garante o desconhecimento da família biológica, porque ela pressupõe a prévia destituição do poder familiar, né? O afastamento da família biológica daquela criança, para depois ela ser colocada em uma família substituta. O nosso estatuto ele prevê em alguns artigos, de uma maneira bastante clara, né, o formato da colocação à família substituta. Ele tem um procedimento previsto no estatuto, de uma maneira bastante clara também, onde primeiro pressupõe que pessoas que queiram adotar sejam habilitadas previamente através de preenchimentos de requisitos, pressupõe o processo de destituição de poder familiar, o acompanhamento das autoridades, do Ministério Público, junta a possibilidade daquelas pessoas que são habilitadas, que estão prontas à adoção, ingressarem em juízo independente de advogados. O artigo 166 do ECA é bastante claro, que coloca que quando os pais estão destituídos ou suspensos do poder familiar, portanto, legalmente já afastados daquela criança, as pessoas que pretendem adotar e aquelas que estão habilitadas podem ajuizar o seu pedido independente do advogado. Isso no sentido de apoiar, auxiliar e desburocratizar ainda mais o processo de adoção, quando ele é feito dentro dos parâmetros legais. O legislador, com bastante cuidado, sempre prevê, né, toda a atenção em relação à criança e adolescente, que é o adotando, e prevê um estágio de convivência. O estágio de convivência é um requisito de extrema relevância também, para que o Poder Judiciário possa fazer acompanhamento e verificar se há adaptação devida, se a criança, o adolescente está se dando bem, se há o vínculo afetivo criado, se as coisas estão tudo bem. Isso é feito através, né, de equipes técnicas, de psicólogos, de assistentes sociais, que trabalham vinculados diretamente ao Poder Judiciário, ao juiz que acompanha aquela adoção. O processo de adoção, ao contrário do que se pensa, quando feito no aspecto legal, é bastante rápido, não tem burocracia. O estágio de convivência é acompanhado pela equipe. Em seguida, a equipe faz um relatório, o Ministério Público atua. Nesse processo, a parte é a parte autora, o interessado é a criança, o fiscal, o fiscal que acompanha o Ministério Público, havendo pareceres favoráveis e confirmado que a criança está bem, acontece a sentença e a criança é colocada nessa, já estava na família, mas, né, é tida, né, como uma família legalmente constituída e se transforma em um ato irrevogável, né? Por último, e para encerrar, eu tenho aqui algumas curiosidades em relação à à situação da adoção no nosso Brasil. É importante que a gente tenha, né, sempre esses dados são dados do Sistema Nacional de Adoção, onde mostram
que a realidade ainda nos dá um caminho muito grande pela frente. Nós temos acolhidos no Brasil hoje quase 30 mil, 29.419 crianças e adolescentes. E temos prontinhos para adoção 4.400 aproximadamente crianças. E no contraponto desses dados, a gente tem 32 mil pretendentes à adoção. Então, vejam, temos 30 mil aproximados meninos e meninas acolhidos e temos 32 mil, né, pessoas pretendentes à adoção esperando seus filhos à adoção. Mas a criança, mas a conta aí não bate. Não bate por quê? Porque ainda, dentro da cultura brasileira, buscam-se meninos e meninas, quando se pensa em adoção, de 0 a 3 anos, às vezes um pouquinho maior, mas se tiver um irmão, se tiver uma necessidade especial, se tiver um histórico, se tiver alguma questão de saúde, já se depara, né, com um número muito menor de pessoas, né, querendo seus filhos via adoção. Então, essa conta e esse pensamento de que a adoção é burocrática, de que existem dificuldades, ela não passa necessariamente pelas questões legais. Tudo que é legal em relação à adoção, como nós vimos agora há pouco, é no sentido de proteção e de garantir à criança e adolescente uma família segura, de priorizar, né, a sua situação de sujeito de direitos previstos pelo legislador. Mas a burocracia, na verdade, não existe, mas existe a resistência das nossas famílias, da nossa sociedade, da nossa cultura, em receber, em aceitar os meninos e meninas que estão afastados de suas famílias, que estão acolhidos à espera da adoção, né? E a gente tem, né, hoje, né, crianças adotadas, aqui é um dado, né, feito que a gente tem também no Sistema Nacional, e que mostra essas são as adotadas judicialmente, aquelas adotadas legalmente, né, próximas de 7 mil crianças, um dado relevante, um dado muito importante, aqui os últimos dados também, né, aqui no nosso estado do Paraná, eu gosto sempre de reforçar, esses dados são dados que mostram o esforço, né, de toda a justiça, de todas as equipes, de toda a rede de apoio, no sentido de colocação das crianças e adolescentes em família substituta. Bem, é isso. Eu acho que eu me estendi até um pouquinho mais do que o tempo concedido, mas a intenção era, né, falar ainda que rapidamente a respeito, né, desse instituto que é a adoção, que é uma das maneiras, né, que o legislador prevê e com bastante garantias no sentido de dar à criança a criança e adolescente, né, o exercício daquele direito maior, que é a convivência familiar, que é a convivência comunitária. Para encerrar, né, a frase que eu sempre digo e que, né, representa a adoção. A adoção não é a última maneira de se ter um filho, mas sim outra forma de exercer a paternidade ou a maternidade. Eu agradeço novamente, muito obrigada pela atenção. Aqui são os dados da Vara da Infância e Juventude, onde eu atuo. Quem tiver qualquer dúvida, telefones, o nosso e-mail. Fiquem à inteira vontade, estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada.